Meus caros, a tal da PL, né, de autoria da filha do Eduardo Cunha, Daniele Cunha, que prevê aí prisão de até 4 anos para pessoas que discriminarem políticos, né? Quer dizer, e isso se estende inclusive para parentes de políticos, né? Teve deputado bolsonarista votando a favor dessa PEC. Será o fim? A gente não pode mais falar mal de políticos na internet? Vamos entender isso, pessoal. Se realmente tem que se preocupar, não tem que se preocupar. Vamos saber sobre isso logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Pois é, pessoal. Essa PEC aprovada no dia 14, estou falando com um pouco de atraso, mas tudo bem, o importante é deixar o recado, esclarecer alguns pontos. Essa PEC, ela foi, aprovada na Câmara, agora encaminha para o Senado, mas a gente precisa perguntar algumas coisas e entender alguns fatos fundamentais, para aprovação, desse projeto de lei. Antes de qualquer coisa, todo mundo sabe que xingar políticos no Brasil é praticamente um ato republicano, um ato cívico. Isso sempre aconteceu na nossa República. E será que seria dessa vez que seria proibido? Afinal de contas, será que essa lei ela vale para todos os políticos? Será que, por exemplo, com a família do Bolsonaro funcionaria da mesma forma? Essas perguntas elas ficam. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que esclarecer alguns pontos, porque tem muita gente dessa direita caça-clique, desse pessoal muito disposto a vender o caos para criar um cenário de pandemônio, uma coisa escabrosa. Eles estão realmente achando que passou e passou sem freio. Vamos primeiro falar umas coisas muito importantes. Antes de qualquer coisa, essa PEC por si só, obviamente, ela é uma aberração. Perdão, esse PL é uma aberração. É algo que realmente coloca o Brasil num ponto que lembra até republiquetas socialistas, países soviéticos. Então, mas algumas coisas têm que ser esclarecidas. O texto por si só era um texto absurdo, mas alguns pontos, isso não foi esclarecido por muita gente que ainda segue gerando desinformação em rede social. Vamos lá. Primeiro de todos, foi retirado o crime contra a honra do político. Olha que coisa interessante. Todo mundo já está acostumado a fazer ofensas, xingar. Todo mundo já chamou Randolph de gazela saltitante. Todo mundo já cansou aí de xingar, por exemplo, Jean Willis, e fazer várias. Embora o Jean Willis não tenha mais cadeira hoje, mas já pensou a gente não poder chamar, por exemplo, a Maria do Rosário de feia? Não faz o mínimo sentido. Então o texto, esse crime contra a honra de político, ele caiu, não existe mais. Outra coisa importante que também caiu, as empresas privadas elas seriam obrigadas a contratar pessoas ligadas a políticos. Então você imagina uma coisa, o sobrinho do Paulo Pimenta, ele vai lá na sua empresa e ele resolve bater na porta e entregar o currículo. Está aqui o meu currículo. E a empresa não contrata o sobrinho do Paulo Pimenta. Aí o que acontece? Ele entra com uma ação contra a empresa falando que foi discriminação. Não me contrataram porque eu sou sobrinho de um deputado do PT. Aí a empresa seria obrigada a contratar esse cara. Praticamente colocaria qualquer pessoa de qualquer partido político dentro de qualquer empresa. Porque bastaria alegar, vejam vocês, bastaria alegar discriminação que está tudo certo, está tudo resolvido. Esses dois pontos foram retirados do texto.
Ainda ficou, né, um ponto que poderia ter sido retirado, né, que na verdade, né, os bancos eles não podem encerrar contas de pessoas e parentes de pessoas politicamente expostas. Então, a filha da Maria do Rosário, por exemplo, se ela tiver algum problema com o banco, né, e aí o banco, por exemplo, quiser cancelar a conta dela, não pode. Esse ponto ainda ficou. No entanto, os principais, aqueles que realmente seriam uma ameaça para a liberdade, inclusive nossa, de cidadãos, contra, né, essa classe de privilegiados que são os políticos, esses pontos eles não passaram. Né? E aqui vale uma coisa, né? Muita gente, inclusive até o próprio Novo, já está saindo como, né, os verdadeiros bastiões, né, da defesa da liberdade no Brasil. Existem políticos já se aproveitando disso também, né, falando aí que são, né, que votaram contra, né, cheio de bravata. Na verdade, né, o voto contra ele cria. Aí eu vejam vocês, pessoal, como a gente tem que ter uma leitura política muito bem acurada, né, muito bem clara, né, porque um rompimento hoje com Arthur Lira, né, um rompimento com Rodrigo Pacheco, com essa turma que manda de fato em Brasília, pode nos custar muito caro. Que depois, né, todo mundo sabe, em Brasília, esse jogo ele faz parte da moeda de troca. Infelizmente, é isso. Concorde você ou não. É a forma como se trabalha hoje. Né? Então, por exemplo, hoje conseguimos uma vitória. Não passar esses 2 pontos nesse projeto de lei. Né? Então, foi muito importante o projeto seguir. Né? Tudo bem, né? Podem daqui a pouco inventar uma interpretação que possa colocar, a gente sabe muito bem desse perigo, né? Mas, né, o jogo político precisa ser entendido. Né? Infelizmente, né, para a gente conseguir passar algumas pautas e ter uma boa relação com quem hoje de fato manda no Congresso, né, alguns, né, bolsonaristas, alguns que entraram com votos de pessoas de direita, conservadoras e cristãs, tiveram que votar. Vamos fazer o quê? Né? Esse que é o ponto fundamental. Né? Eu já acompanhei pessoas batendo muito, por exemplo, em votações, em deputados que fizeram votações que foram um pouco distantes. Mas, gente, infelizmente, né, a política ainda é a arte do possível. Enquanto a gente não tiver quadros, a gente não consegue mudar, infelizmente. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Mesmo que tenha discordado de mim, pode deixar o comentário. Aqui é um espaço de fato democrático. Tá bom? Toca no sininho também do canal para notificações quando eu botar os vídeos aí no ar. E principalmente, se quiser me seguir no Instagram, o endereço está aqui, ó. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!